Precisamos interromper aqui, gente, o nosso link com Brasília para trazer o advogado do careca do INSS, Kleber Lopes, falando neste momento. Vamos ouvir. Agora, nós precisamos entender o real significado das palavras. Não existe em nenhum lugar a definição de que lobby significa ou corresponde à corrupção. Isso é uma criação mental que tem sido alimentada ao longo da história. Então, esse impedimento ou embaraçamento da investigação não existe na avaliação do senhor? Em absoluto. Esse alegado embaraçamento de investigação é fruto de um depoimento de um sujeito delinquente que subtraiu 2 veículos do Antônio, foi alvo de busca e apreensão em São Paulo. Quem seria? O nome está nos autos. Esse sujeito foi alvo de uma busca e apreensão, existe uma investigação contra ele, a autoridade judicial decretou busca e apreensão contra ele e ele vai à delegacia se dizer constrangido pelo Poder Judiciário, constrangido por uma decisão judicial que determinou a apreensão de veículos que ele havia subtraído. Então é uma premissa absolutamente equivocada e nós vamos provar isso. Doutor, então quais são os próximos passos? A gente está agora ao vivo na CNN. O seu cliente, o Antônio Camilo, foi preso, acabou de sair aqui da casa dele para a Polícia Federal. Ele vai prestar um depoimento agora ou vai levar mais um tempo? E qual o próximo passo da defesa? Bom, primeiro ele vai passar por uma audiência de custódia para avaliar os aspectos formais da prisão. Em relação a isso, nós não temos absolutamente nada a reclamar. Depois, a autoridade policial que conduz a investigação, mediante a autorização do ministro relator, seguramente fará a oitiva dele. E nós estamos, então, com essa documentação já toda separada, toda catalogada, e nós vamos apresentar tudo isso à autoridade policial, na perspectiva exatamente de desfazer essa equivocada compreensão que foi, talvez, convenientemente construída contra o senhor Antônio Camilo para, eventualmente, distensionar outros interesses. Então, depoimento hoje não tem? Hoje eu imagino que não, porque a autoridade policial que conduz essa investigação é de São Paulo. Eu não sei nem se essa autoridade policial está em Brasília. Eu estou indo agora para a Polícia Federal para tomar conta disso. Só tem detalhes do que foi apreendido? Os carros aqui serão levados ainda? Absolutamente. Ele já tinha sido alvo de uma busca e apreensão, todo mundo sabe disso. 3 vezes. Então, documentos absolutamente irrelevantes. A autoridade policial decidiu por apreender veículos que, a nosso juízo, não deveriam ser apreendidos, mas, como eu disse antes, a nossa relação é de respeito em relação ao trabalho da autoridade policial e do Supremo Tribunal Federal. Nós vamos fazer como se deve fazer, peticionar nos autos, argumentar nos autos e defender no processo os interesses do Antônio Camilo. Doutor, muitos carros foram apreendidos também, né? Nas outras operações, teve uma operação, inclusive, acho que uns 3 meses atrás, de 6 carros que estavam em um prédio no setor bancário norte de Brasília e que houve essas apreensões. O que está acontecendo com esses carros? O que o senhor avalia? Por que esses carros estão sendo apreendidos pela Polícia Federal? Veja, a conclusão é óbvia, não é? Tem um balanço também? A conclusão é de uma obviedade esférica, não é? Porque se eu tenho como premissa de que ele é o responsável por todas as fraudes, se eu tenho como premissa a ideia de que ele é o grande operador do chamado esquema no INSS, é razoável supor que os veículos que ele adquiriu são produto de crime. Agora, se eu desfaço essa premissa, tudo se desfaz. Então, a apreensão dos veículos é algo normal nesse tipo de operação, não é a primeira e nem a última, mas nós vamos, como eu disse antes, mediante documentação, apresentar elementos de convicção para desfazer essa narrativa. Ele estava aqui agora há pouco, como é que foi essa manhã? Ele ficou surpreso com a operação? Todos nós ficamos surpresos, porque desde que nós assumimos a investigação, a defesa dele ali pelo mês de março, nós temos feito tudo de maneira republicana, nós temos, todas as vezes que ele precisou viajar, nós pedimos autorização judicial, ele viajou e voltou, comprovamos a ida e comprovamos a volta. Ele não tem tido contato com ninguém, tem mantido o foco na sua defesa. Nós temos feito um trabalho de organização e ordenação desses documentos para que a gente possa, no momento oportuno, fazer a melhor defesa. Então, naturalmente, estamos todos perplexos com a decisão. Como eu disse antes, o ministro decidiu a partir de uma compreensão equivocada dos fatos, porque a Polícia Federal levou em consideração esse depoimento desse sujeito de São Paulo, que foi alvo de busca e apreensão porque subtraiu veículos dele. Então, nós vamos desfazer isso de maneira tranquila, de maneira respeitosa, mas defendendo com efetividade os interesses dele. O filho dele também foi alvo hoje? O filho dele também foi alvo de busca. Hoje? Aqui em Brasília? Aqui na casa dele. Entendi. Então, só para finalizar essa entrevista, a senhora defende os dois, e os dois o senhor aponta
inocência, que não tem nenhuma ligação com esses fatos apontados pela CGU e pela Polícia Federal desses desvios. Absolutamente. Aliás, é bom que se diga, preciso que o Brasil saiba, ninguém até agora conseguiu dizer quais são efetivamente, ninguém até agora disse isso, quais são efetivamente os benefícios que foram fraudados. Fala-se num número estratosférico de bilhões, mas até agora ninguém disse quantos efetivamente foram os aposentados que teriam sido vítimas dessa alegada fraude. É muito fácil agora todo mundo dizer que foi vítima para pegar o dinheiro para trás. Todo mundo faria isso. Mas eu quero saber qual é a prova efetiva de que essas pessoas foram efetivamente fraudadas. Se tem 5, 10, 15, 20, 30, 50, 1 milhão, nós precisamos desse número. Isso é incumbência do Estado. Até agora o Estado não disse quais são efetivamente os aposentados que foram fraudados. Obrigado, doutor. Essa entrevista, então, com o advogado Kleber Lopes, que defende o Antônio Camilo Antunes, conhecido como Careca do INSS, e também advogado do filho dele, que também mora nessa casa aqui no Lago Sul de Brasília e foi alvo de busca e apreensão mais uma vez, porque a gente lembra que em abril, na primeira fase dessa operação, os dois já foram alvos de busca e apreensão e agora novamente, mas com a diferença de que o Antônio Camilo foi preso preventivamente por determinação do Supremo Tribunal Federal, o ministro André Mendonça, que é o relator desse caso. E a gente viu as imagens do Isaías Lima de que o preso saiu daqui e foi para a Superintendência da Polícia Federal em Brasília, em 2 viaturas. Houve até um esquema de segurança aqui da Polícia Federal em frente à casa também, para que não houvesse uma imagem, uma exposição do preso, como determina o Supremo Tribunal Federal e como vem sendo adotada também essa estratégia aí pela Polícia Federal. E a informação que temos agora é que o Antônio Camilo, o Careca do INSS, já chegou à Polícia Federal, a Superintendência da Polícia Federal em Brasília, que fica mais ou menos 10 minutos de distância aqui da casa onde ele mora. E como o advogado Kleber Lopes já adiantou, não deve ter um depoimento agora, nesse momento. Vão começar a analisar todas as provas e, como ele disse, acaba de passar aqui também para ir embora para a Polícia Federal e, como ele disse, estão perplexos e surpresos com essa prisão. Volto com vocês.